Olá, alunos do quarto ano. Vamos para a nossa aula do projeto Jornal, etapa 2, explorando o jornal. Nós vamos para a atividade 2D, tá bem? Aqui no nosso quadro, vamos marcar a etapa que nós estamos. Nós ainda estamos explorando e conhecendo melhor esses portadores. Hoje nós faremos essa atividade aqui, 2D. Vamos ler para ver qual é a proposta. Recuperando o contexto de produção de notícias, comparando portadores de notícias. O que será que são portadores? Olhem, o jornal é um portador, assim como uma revista, né? Um livro, até um jornal que passa na TV, ele é o quê? Ele é um portador, tá? Então, vamos comparar as notícias em diferentes portadores. Após ter analisado vários jornais e revistas, observando as semelhanças e diferenças entre esses portadores, preencha o quadro abaixo com o auxílio de seu colega. Então, nós vamos fazer a adequação dessa atividade. Vocês receberam em suas casas jornais, mas revistas não, certo? Vocês têm alguma revista aí com vocês? Quem tiver, pode olhar. Quem não tiver, vai enviar também, vou deixar no canal, o link de algumas dessas revistas que vocês podem olhar, certo? E para nós olharmos, características, semelhança, o que eles têm de iguais e o que eles têm de diferentes, tanto o jornal quanto a revista, o que nós vamos precisar fazer? Vamos precisar olhar para eles novamente. Nós vamos olhar para eles, nós vamos tentar observar algumas coisas. Será que as primeiras capas dos dois são iguais? Os formatos são parecidos? E os leitores, será que são os mesmos? O que tem neles além de textos? Que mais? Vocês já viram, né? Há propagandas? Que tipo de texto tem neles? Então, baseado nisso, vamos analisar. Vamos olhar primeiro o jornal, que vocês já estão mais acostumados? Bem, nós sabemos que o jornal ele é formado por diferentes cadernos, né? Que mais? Ele tem a primeira capa, onde nela ele faz um chamariz. Ele coloca algumas manchetes e boxes de notícias para que o leitor fique ouriçado, fique querendo saber o que tem dentro, não é? Olhem, ele tem gráficos e até na primeira capa, olha o que tem aqui, propaganda. E a propaganda de um carro, como que esse carro é um carro simples? Parece um carro de luxo, não é? Dentro dele, olhem, nós já vimos, olhem essa página, olhem, tem propaganda nela inteirinha. Aqui nós temos o quê? Uma matéria, olha como ela é dividida em colunas, tem aqui uma ilustração pequena. Olhem essa matéria, que é sobre uma matéria internacional. Olhem o tamanho dessa foto. Então, tem só o texto. Olha o que o jornal faz para chamar o leitor. Ele colocou aqui uma big foto. Outra matéria, outra foto muito impactante, né? Foto aqui de quem? Da pessoa que está sendo entrevistada. E olhem essa página, novamente, uma propaganda gigante. Olhem a propaganda desta página. Que móvel é esse? É uma casa simples? É um apartamento chiquérrimo, né? Um apartamento assim maravilhoso. Quem é que pode comprar um apartamento desses? Bem, e assim continua o jornal, certo? Vamos agora olhar para as revistas que nós temos aqui. Esta, super interessante, só pelo título. Olha, ela também tem propaganda de página inteira. A gente fica curioso, né, para ler. Como que a gente
gente vai saber o que tem nela? Aqui está falando sobre o Bitcoin, né? Que é aquele dinheiro eletrônico, que é uma febre, que todo mundo quer, que é muito valorizado, não é? Olhem só, a primeira página da revista também tem aqui o chamariz, tem aqui o quê? Cada assunto que ela tem. Tem o título, fala um pouquinho do que vai se tratar, tem uma foto enorme, né, sobre a matéria principal. Tem fotos que deixam o leitor também com vontade de ler essa revista. Olhem as propagandas. Só de nós pegarmos, a gente vê que esse material aqui, o que acontece? Ele é um material diferente do jornal. Olhem o brilho. E as matérias coloridas, com fotos coloridas. Olhem esses textos. Uma matéria aqui sobre o volta do cachorro robô, sobre drones, tem os boxes, né? Com matérias curtas, que interessa, que o leitor quer ler rapidinho. Colorida também, uma reportagem sobre a febre amarela. Olhem, eles fizeram o que nessa página? Tem mais textos escritos ou tem mais, vamos dizer, eles utilizaram assim para dar um impacto sobre o que eles trazem? Para quem vocês acham que é esta revista? Quem tem interesse em ler essa revista? Super interessante. Será que é o mesmo leitor do jornal? Será que é o mesmo leitor que vai ler esta revista aqui? Sobre o que vocês acham que vai se tratar, que traz nesta revista? Quais são as matérias? Olhem, tem propaganda. As propagandas são as mesmas? Olhem, já tem uma propaganda um pouco diferente. Também tem aqui, não na primeira capa, mas tem uma página logo no início que tem todos os assuntos que vai tratar aqui na revista. Olhem, agora aqui tem propaganda de sabonete, tem matérias que são reportagens, muitas propagandas de bolsas, cremes. Olhem as fotos, que lindas. Olhem, muitas fotos de moda, sapatos, né? Tem aquelas matérias sobre política nessa revista? Sobre economia? Não, né? Nós não estamos vendo. Olha, também tem aqui aqueles textos curtos, que são os boxes, né? Olha o tamanho das manchetes deles, para que o leitor queira saber e ler uma notícia rapidinho. E assim vai. E essa revista, será que são os mesmos leitores? A que lê esta daqui vai querer ler esta outra? Esta aqui fala corrida contra o prejuízo. Olha, essa revista aqui na primeira página tem as seções, né? O roteiro, tem, olha, o espaço do leitor. Tem a página aqui, espaço do leitor, onde o leitor pode escrever para a revista. Também tem propaganda? Sim. É colorida? Sim. Mas ela tem o mesmo formato que aquela anterior? Aquela falava muito o quê? De moda, não é? Olhem as receitas. Olha o que tem nessa revista. Quem é o leitor dessa revista? E esta aqui? Vai falar do quê? Falando sobre saúde, falando sobre a vacina, sobre o coronavírus, né? E aqui, logo no início, também tem uma página que fala o que terá dentro dela. E também
tem aqui o espaço do leitor, com a palavra. Olha, é uma revista que fala sobre como higienizar os alimentos, sobre os cuidados com a saúde. O leitor dessa revista, será que é aquele mesmo lá que também gosta de ler sobre economia, sobre política? Ou é um leitor preocupado com o próprio corpo, com a própria saúde? O que vocês acham? O jornal, ele é publicado de quanto em quanto tempo? Ele sai diariamente, não é? E as revistas? Será que todos os dias sai uma revista? Não, elas têm períodos, né? Uma vez por semana, a cada 15 dias ou uma vez por mês. Então, não é como o jornal, que tem todos os dias. E o que nós vimos também? No jornal, ele tem o quê? As notícias. A notícia do dia. Aquela notícia breve. Enquanto que aqui, o que nós vimos? Que tem muito o quê? Reportagens, não é isso? Muitas reportagens aprofundadas, falando bastante sobre aquele assunto. Agora, vamos preencher o quadro e destacar essas semelhanças e diferenças, tá bem? Bem, então a Pro tentou colocar aqui nesse pequeno espaço algumas coisas importantes, mas eu sei que faltarão outras. Mas vamos lá. Olhe, em ambos, tanto no jornal quanto na revista, o que eles têm de semelhante? Eles têm textos jornalísticos, notícias e reportagens. A gente sabe que pela questão do jornal ser diário, as notícias têm um destaque muito grande, né? Pois o que acontece hoje merece ser compartilhado hoje. Enquanto que as revistas, elas se aprofundam em alguns assuntos e fazem belas reportagens. Não foi isso que nós vimos? Para isso, elas têm fotos chamativas que vão o quê? Ajudar naquela notícia dada. Outra coisa, variedades de textos. Quando nós exploramos o jornal, nós vimos, né? Texto, por exemplo, de crônica, editorial, reportagens, notícias, receitas, tem gráficos, infográficos, carta de leitor, histórias em quadrinho e muitos outros. E com relação às propagandas? Bem, as propagandas, elas são aquelas que trazem uma grande fonte de renda para esses veículos, tanto a revista quanto o jornal. E as diferenças? Bem, o jornal, na sua primeira página, ele mostra o que terá dentro dele, né? Com manchetes, aquelas letras grandes, né? Falando, e fotos, pequenos textos já anunciando, né? Falando sobre a reportagem ou a notícia, que isso aguça a curiosidade do leitor. O leitor fica doido para ler aquela notícia, por isso ele compra o jornal. Na revista, ela tem uma foto destaque, né? Muitas vezes alguém conhecido, como é o caso lá que vocês viram da atriz, como também alguma pessoa ou personagem, dependendo do assunto. Por exemplo, vocês viram naquela que tinha aquele rapaz, quem olhava para aquela revista via que ele era o quê? Um executivo, certo? Ele dá credibilidade àquela matéria que estava falando sobre o quê? Sobre negócios. E também ao lado tem o quê? As pequenas chamadas, né? Ou seja, escrito ao lado os assuntos, outros assuntos que também terão dentro dela. O jornal, ele é organizado em cadernos separados. Ou seja, ele tem também o que? Seções, como aqui a revista. Quase que uma semelhança aqui. Qual que é a diferença? Elas estão todas dentro de um caderno só, não é? Enquanto que no jornal isso é organizado em cadernos separados, tá? O leitor do jornal é aquele público em geral, certo? Enquanto que na revista é
é um leitor específico, tem aquela pessoa que gosta muito de saber sobre moda, ela vai comprar um tipo de revista. O outro que gosta muito sobre negócios, sobre economia, sobre as inovações da tecnologia, não é? Então, um leitor, ele pode ler, por exemplo, o jornal, ou um leitor pode ler, que gosta de tecnologia, ele vai ler a revista de saúde? Sim, talvez, mas a maioria, o que acontece? Cada um tem a sua revista preferida. Sim, olha, nós teríamos outras coisas para falar, mas aqui nós não temos isso, tá? Nós voltaremos a falar sobre esse assunto ainda. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenha acrescentado um pouco mais aí nessa nossa exploração, certo? Se vocês gostaram, podem compartilhar o vídeo, curtir, fazer seus comentários. A Pro vai deixar lá na descrição alguns links de revistas e jornais que vocês podem acessar online, certo? Beijos!